Está começando Rivaldão Show. Boa noite, plateia! Está começando a partir de agora o programa que é sucesso, Rivaldão Show! Sejam bem-vindos a essa noite de muita conversa, muito bate-papo, porque hoje nós temos um convidado pra lá de especial. Rapaz, esse cara é um tal chamado, sabe quem? Posso citar o nome dele? Gilvan Noblar! Venha pra cá! Acima de tudo, torcedor do esporte. Boa noite, boa noite. Boa noite, bem-vindo ao nosso programa de hoje. Aplausos. Agradecer Obrigado. a essa plateia que está hoje com a gente maravilhosa, né? Toda a turma hoje aqui, nesse programa. E essa banda que é show, viu? Val na sanfona e Litão no triângulo, viu? Pensa numa banda show. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Com esse convidado especial, nós temos um cafezinho, por favor, sirva-se um brinde aqui. Pronto, já está quente, esse aqui está quente, viu? Patrocínio de quem? Bora começar. Esse cara tem muita história para contar para a gente hoje aqui nesse programa hoje. A trajetória dele. Vamos começar fazendo pergunta. Pergunta bacana. Gilvan, esse é o cara. Seu nome é Gilvan Noblar, artístico ou é de família? É nome de família mesmo, Gilvan Noblar. Noblar é uma cidade, na verdade, na França. Cidade de onde? É da França. Da França. Se chama Saint-Léonard de Noblar. E aí eu acho que uns parentes meus vieram e não conseguiram fazer a tradução do nome deles. E aí pegaram o nome da cidade. Eu não sei meu nome de verdade. A gente acabou herdando o nome da cidade, ficou Noblar. E aí eu fiquei naquela de nome artístico, se eu ia colocar Gilvan ou Gil Noblar. Eu achava Gilvan um nome um pouco velho. Dá vontade de botar um seu na frente. Seu Gilvan, por aqui, pode sentar. E aí... Mas seu Gil é só quando você tiver mais idoso, né? Pergunta aos meus alunos, eles já acham que eu estou idoso. Mas aí, quando eu descobri o significado do meu nome, eu gostei bastante, que Gilvan significa o acrescentado de Deus, aquele a quem Deus deu algo a mais. Então eu pensei... Maravilha. Eu gostei. Eu gostei do significado. Essa banda é top. Mas assim, curiosidade não só minha, mas do público que está aqui hoje, a plateia presente... O que despertou a vontade de você de ser ator? Eu tinha 12 anos quando eu assisti a trilogia do Poderoso Chefão. E aí eu lembro que meu pai me mostrou o primeiro filme, me mostrou o segundo. E aí no terceiro ele disse, não, o terceiro não é bom não. E aí eu assisti o terceiro sozinho. E eu com 12 anos eu tive uma crise de choro. O final do Poderoso Chefão 3 é uma cena que eu acho muito bonita, assim, uma cena muito forte, remete à ópera. E eu passei 30 minutos chorando, parecia que um parente meu tinha morrido. 30 minutos? Foi, de relógio, chorando. Aí quando acabou aquilo ali, eu disse, que coisa extraordinária, eu quero fazer isso. Eu quero emocionar as pessoas assim, eu quero contar uma história que as pessoas possam passar 30 minutos chorando. É uma coisa meio sádica da minha parte, então eu virei ator para tentar emocionar as pessoas, tentar me conectar com as pessoas como eu tinha me conectado com aquele filme. Quantos anos você tinha quando entrou para o mundo de ser ator? Olha, eu vi esse filme, eu tinha 12 anos de idade, mas eu entrei no teatro com 15 anos. Fui fazer teatro com 15 anos e mudou a minha vida, porque... É uma forma diferente de você ver a vida. Assim. O teatro é o exercício da empatia. O teatro é o exercício de você se colocar no lugar do outro. Então, o teatro mudou a minha cabeça. Assim. Foi uma coisa que me transformou muito. Essa é a sua paixão? Desde a primeira paixão, assim. A primeira paixão. E a segunda é ser torcedor do esporte? Com certeza. O esporte vem até antes. Assim. Eu digo que eu não tive escolha. Eu sofri uma lavagem cerebral, porque desde pequeno que eu vou a jogo, desde pequeno que eu vou a estádio, e a coisa de você assistir um jogo no estádio é uma emoção diferente, assim. Você toca algum tipo de instrumento musical? Toco violão também. Violão? Mas assim, eu arranho, tá? Não sou né? um grande violonista não, mas o violão, ele me ajuda com uma parte de voz que me interessa, assim, de pegar os tons mais adequados para a minha voz. Eu já fiz musicais, que é uma experiência diferente para o ator, você fazer um espetáculo onde você não apenas você é o personagem, mas você tem que cantar, você tem que dançar. Eu fiz um musical uma vez que eu gostei muito, que era... Qual foi o musical? Conta pra gente. Chamava Vozes do Meu Canto.
E eu imitava 13, 14 cantores, assim. Era uma coisa muito... imite pelo menos uns dois pra gente Ah, agora. eu gostava muito. Ao vivo, imite. Um que eu imitava no espetáculo era o Louis Armstrong. Era o único cantor americano que eu fazia, que era... I see trees are green and red rose too. The skies are blue for me and you. Aí eu fazia o Louis Armstrong, mas tinha um pernambucano que fazia muito sucesso quando eu imitava. O pessoal em Recife endoidava quando eu fazia, porque que era, não era Reginaldo Rossi, era o Chico Sainz. Agora, e o Chico Sainz tem uma coisa que eu gosto muito, porque a forma como ele diz as palavras é muito diferente. Ele não cantava, a cidade não para, a cidade só cresce. Ele tinha um jeito de articular as palavras. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Então, a forma como ele articulava as palavras gerava um encantamento das pessoas. Então, era um personagem que eu gostava muito de fazer também. Agora, como seria o Gilvan imitando o rei Reginaldo Rossi? Olha, bicho, é uma coisa por aqui, ele tem uma coisa meio anasalada. Nunca fiz o Reginaldo Rossi, não, mas eu preciso fazer, porque eu fiz uma peça chamada Ritmo Quente, um brega de musical. E foi o maior sucesso da minha carreira em teatro, assim, porque eram os bregas do Recife. Tinha um grande amigo meu chamado Eli Dias, um grande ator, que ele fazia o Reginaldo Rossi, assim, ele tinha uma coisa maliciosa no jeito de falar, uma coisa meio malandra. E era muito legal ele fazendo o Reginaldo Rossi. E foi um momento que eu tive um contato maior com a música brega. Fui apresentado ao Conde do Brega. Conde de Sobrega. É, Conde de Sobrega. Conde de Sobrega. Adorava as músicas do Conde de Sobrega, aquela coisa assim, Minha Vida é Errada. Então, na sofrência aí, eu... Não, mas eu gostava muito do espetáculo. A gente podia cantar essas músicas, né? Eu vou fazer um desafio para você. Faça uma dois. música de Reginaldo Rossi. Olha, Garçom é um hino, né? Garçom é um hino nordestino, assim. Será que a banda puxa aí para ele ou não? Sabe, garçom? Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Vamos pro refrão que a gente vai fazer bem afinadinho, tá certo? Lembra daquela gaia e canta, tá? Saiba que meu grande amor hoje vai se casar. Tô vendo que você tá lembrando. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Rapaz, que coisa boa. Agora tem pergunta para você aqui, viu, Gilvan? Tem pergunta para você. Qual foi o maior vexame que você já passou na sua vida? Um só? Ou loucura que já aconteceu em alguma apresentação sua? Olha, a primeira apresentação que eu fiz na minha vida, eu quase fiquei preso num manicômio. Então eu já acho que isso vale a pena contar, né? A primeira peça que eu fiz na minha vida foi uma peça chamada O Tesoureiro do Rei, que era uma peça sobre esquizofrenia. E aí o diretor disse: não vamos fazer a peça num teatro, não. Vamos fazer aonde? Num manicômio. Aí nós fomos para o Hospital da Tamarineira, que é um hospital psiquiátrico muito famoso no Recife. E aí ele disse assim: Gilvan, a plateia vai chegar, só que a plateia não sabe que às 6 horas da tarde recolhem os pacientes. Você vai andar pelos corredores, porque a plateia que chegar vai ver você e a plateia vai ficar pensando que os pacientes estão soltos, né? Para dar uma impactada no público. E aí eu estava lá de bata, todo desgrenhado, sentado no banco da praça da Tamarineira. Só que esqueceram de avisar os policiais que faziam a ronda da Tamarineira que estava tendo peça de teatro. Aí estava eu lá, todo desgrenhado. Aí o policial chegou para mim e fez assim: tá fazendo o que aí? Quando ele falou, eu disse: esse cara quer me desconcentrar. Ele sabe que tem peça e ele quer me desconcentrar, não vai. Aqui estava, aqui fiquei. Aí ele agarrou meu braço com uma certa delicadeza. Bora, tem que ir pro quarto, bora. Aí quando eu percebi que estava ficando roxo o meu braço, eu entendi que ele não estava brincando, né? Aí eu virei para ele e fiz: amigo, calma, eu sou ator.
eu vi ele se compadecendo de mim naquele momento. Ele se compadeceu do paciente esquizofrênico. Ele fez: todos somos atores nos palcos da vida. E aí ele foi me puxando, ele ia me puxando pelo braço. Eu, amigo, eu sou ator. Ele: pois é, Tony Ramos, a vida é difícil. Aí a minha sorte foi que um rapaz da produção, que era o fotógrafo, estava bem vestido, ele passou e fez: não, amigo, tá tendo uma peça de teatro aqui. Aí ele virou para mim e fez: tu é ator? Eu: sou. Aí ele: o caminho é esse, parabéns. E foi embora. Vamos aplaudir. Muito bom, muito bom, muito bom. Então agora vamos trazer o seguinte: puxa a minha banda, uma música pra gente. Val na sanfona, Litão no triângulo, canta a música do programa. De volta, vamos fazer agora perguntas para o nosso grande e glorioso que está hoje no nosso sofá mais famoso do Brasil. Isso aqui, viu, que está hoje. Vamos trazer perguntas para ele. Você que está assistindo a gente, seja bem-vindo ao nosso programa, né, Giovana? É isso mesmo? Obrigado, Rivaldão, obrigado. Adorei a caneca aqui. Ele é o primeiro. Eu posso levar para casa ou não? Quem dizer é a nossa produtora, viu? Levarei. Perguntas para você agora, sério. Vamos falar sério agora, viu? É o seguinte: além de exercer todas essas profissões, qual é a sua outra paixão? Olha, eu acho que a música é uma grande paixão. O teatro é uma grande paixão. Não sou músico, mas a música sempre esteve muito com a minha vida, assim, sempre me acompanhou muito. Eu gostava muito de fazer os personagens quando tinha música, quando eu tinha a chance de fazer personagens como o que eu mostrei aqui, de fazer vozes diferentes, sempre gostei muito. Mas uma grande paixão minha realmente é o futebol. Assim, eu sou louco por futebol, joguei muita bola sempre. E temos pelada hoje 9h30 da noite, tá? Só lembrando que após o Rivaldão Show vai ter o racha lá, quem quiser chegar. E gosto muito de futebol, eu sei que é uma paixão nacional assim. E é uma coisa que eu acho que une muito as pessoas. Eu fico muito triste às vezes quando a gente vê a questão da torcida muito associada à questão de violência, né? A gente vê esses problemas que acontecem de violência relacionada à torcida organizada. Mas eu faço esse apelo assim: se vocês tiverem a chance de um dia irem a estádio de futebol mesmo para ver o jogo com a massa, com a multidão, é um espetáculo muito bonito. É uma coisa que me emociona, tá? No estádio de futebol. É um outro amor que eu tenho. Você jogou bola, qual é a sua área principal no campo? Eu era volante, certo? Então. Primeiro, quando eu era mais novo, eu era muito rápido. Nem sempre tive essas gordurinhas a mais, não, certo? Quando eu era pequeno, eu era muito mago, eu era muito guenzo e meu apelido era Gil Bala. Gil o quê? Eu senti que você duvidou da minha palavra, Ítalo, mas era Gil Bala. Eu era muito rápido e aí eu jogava de atacante na frente, mas não jogava bem não. Quando eu fui ganhando umas gordurinhas a mais, eu fui recuando um pouquinho. Aí diminuiu. Foi, mas aí eu vi que eu jogava melhor, não no ataque, eu jogava de volante. E aí é muito legal, porque eu e Adson estamos fazendo nosso time, professor Adson aqui da escola, estamos fazendo nosso time da pelada. Eu quero dizer a vocês que nós estamos no Guinness. Até agora ninguém derrotou a gente. Não foi, Adson? Eu não sei se é porque eles estão com medo de perder nota. É uma possibilidade? É. Mas vamos ver hoje. Vamos ver depois do Rivaldão Show. Isso. Outra pergunta para você. Aqui até uma pergunta boa. Se pudesse ser um personagem de desenho animado, qual seria e por quê? Personagem de desenho animado. Sim. Emília, do Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu gosto muito dos Cavaleiros do Zodíaco. E eu acho que eu seria Shiryu. Ninguém lembra de Shiryu dos Cavaleiros. Você lembrou do Shiryu. Eu falei do Shiryu, Heitor fez assim, aquele que metia o olho na mão. Era maravilhoso. Eu não sei se vocês viram Cavaleiros do Zodíaco, mas foi um desenho que marcou. Porque quando todos os desenhos não tinham sangue, os Cavaleiros do Zodíaco tinham sangue. E aí eu lembro muito disso, que o Shiryu, que é o personagem do Cavaleiros do Zodíaco, ele vai enfrentar um vilão que é a Medusa. Então, se ele olhar para a Medusa, ele pode ficar petrificado. Então ele faz isso que Heitor falou, ele pega as mãos e se cega. Ele corta os próprios olhos. E eu sempre vi esse desenho e me perguntei, por que ele não fecha os olhos? Fica o questionamento. Muito melhor do que você rasgar a córnea é você fechar o olho. Não é verdade? Mas fica
Mas eu gostava muito dos Cavaleiros do Zodíaco, mas falando sério, porque tinha uma coisa do drama do guerreiro. Eles tinham muito essa coisa de mostrar os personagens, de mostrar a origem. Falando já para uma turma de cinema, de rádio e TV, a questão de como os personagens eram construídos. Eles não eram apenas personagens que lutavam e metiam o dedo no próprio olho. Eles eram personagens que tinham história, tinha a questão da mitologia de cada personagem. Eu adorava a mitologia grega, passei a gostar por conta dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, se eu malhar um pouquinho, acho que Shiryu, eu seria o Shiryu. Com quantos anos surgiu a vontade de ser ator? Veja, foi com 12, Com quando eu vi o filme, mas eu só coloquei em prática mesmo com 15, quando eu fiz as aulas de teatro. E aí eu queria compartilhar uma coisa com vocês, porque foi muito louco assim. A primeira aula de teatro que eu fiz, o professor olhou para mim e fez assim: eu vou ensinar vocês a respirar. E eu disse: é doido. Como é que a pessoa vai querer me ensinar a respirar? E aí ele me deu essa aula que nunca esqueci. Ele disse assim: olha, cada pessoa respira num ritmo. Se você quiser ser ator, você vai ter que aprender a respirar no ritmo do outro. Então ele me dava o exemplo do Chaves. Vocês gostam de Chaves, né? Por favor. Quem não gostar de Chaves, a gente vai ter uma briga agora pesadíssima. Gosta de Chaves? É bom. Mais uma pergunta. Deixa eu só dizer, só porque eu preciso muito contar isso. Porque ele fez para mim a respiração do Chaves. Eu nunca me esqueci. Ele fez assim: como é que aquele adulto interpreta uma criança? Ele não fez uma voz aguda, ele não fez nada disso. Ele fez a respiração da criança. Aí eu chegava, eu pegava a bola, eu colocava a bola no chão, eu chutava a bola. E quando ele fez a voz do Chaves para mim, eu disse: caramba, cada um tem um ritmo de respiração, um ritmo de fala. E aquilo me marcou muito. Qual foi o seu primeiro trabalho? Primeiro trabalho, veja, no teatro foi o Paciente Esquizofrênico, que quase que eu fico preso lá. Mas em cinema, o primeiro curta-metragem que eu fiz é um curta-metragem muito bonito, eu gosto muito, chamado Meu Amigo Charlie. É a história de um menino que, com 10 anos de idade, ele vê os filmes de Charlie Chaplin, e aí ele se encanta, e quando ele cresce, ele vai às ruas fantasiado de Chaplin, para poder dialogar com as pessoas. Foi o primeiro papel que eu fiz. Meu irmão, que era menor, meu irmão Bruno, que é um caçula, ele interpretou um menino pequeno, e eu interpretava ele mais velho. E era muito legal porque a gente pegava umas cenas clássicas do Chaplin. Então eu ia para a rua fantasiado de Chaplin para encantar as pessoas, só que as pessoas estavam muito, elas estavam muito insensíveis ao Chaplin. Então elas não se encantam como o meu personagem achava que elas iam se encantar. É um filme muito bonito, eu gosto muito esse curta-metragem. Meu Amigo Charlie, foi o primeiro curta que eu fiz. Já passou algum vexame no palco? Vexame no palco. Sim. Veja, eu estava fazendo Ritmo Quente. Nunca me esqueço disso, porque, veja, no palco, com muita música, tinha bateria, tinha guitarra, tinha tudo mais. E eu juro que eu escutei a minha calça rasgar. Rasgou mesmo, mas... Rasgou aqui, na frente. Eu fazia um passo... Eu pensei que tinha sido um pum. Não, calma. Foi não, né? Não é, calma, Rivaldo. Não é, também, calma. Não tem tanta força assim, eu acho. Certo? Mas o que foi que aconteceu? Tinha um passo que eu fazia, era um tango, porque a gente pegou os bregas e transformava em outros ritmos. Então o brega virava jazz, o brega virava bolero, virava tango. Aí tinha eu adorava fazer esse passo. Eu dançando com a moça, eu virava pá! E parava de frente para o público. Aí quando eu fiz o pá, a calça fez pá! E eu fiquei... Rasgou na hora errada. Mas graças a Deus foi só a calça. Ah, sim. A cueca era uma cueca muito bonita, do Macaco Louco. Quem lembra do Macaco Louco, que é o vilão da Menina Superpoderosa? Minha avó, ela olha pra mim, eu com 34 anos, ela acha que eu tenho 5. Então, o que eu ganho de cueca do Macaco Louco, do Mickey, do Shiryu cortando os olhos... Não, essa aí não tem, não. Mas... fiquei com a cueca do Macaco... Você está rindo, Heitor, porque não foi com você. Tá? Eu espero... Já esqueceu alguma fala no palco e teve que improvisar? Engraçado, assim, com relação à memória, não. Assim, Você é bom de memória? Eu sou bom de memória e, assim, os outros atores até brincam comigo, assim. Quando eles esquecem o texto, eles olham para mim. Mas é uma coisa eu acho que repetição. Eu fico... Uma das técnicas que esse professor me ensinou, que eu acho que é legal, é o seguinte: aprenda tanto o seu texto, decore tanto o seu texto, ao ponto de você não precisar mais
Pensar nele, estudar. Que ele já possa sair automático. E aí você já pode o quê? Viver. Você já pode viver a cena, porque ele está tão... Então, como eu repito muito o texto, às vezes os atores estão em cena e eles já fazem assim para mim. Aí quando eu levanto o queixo assim, eu já sei. Aí eu procuro dar uma deixa que a pessoa possa entrar. Entendeu? Então eu dou um filete do texto. Nunca tive problema de memória, não. E morro de medo de esquecer texto. Eu tenho um pesadelo recorrente. Que todo mês eu tenho esse... É sério, todo mês eu tenho esse pesadelo. Que eu acordo e aí as pessoas estão assim, tem que entrar em cena, tem que entrar em cena. Eu digo, que cena, bicho? Eu não estou nessa peça, não. E a pessoa fala, você está na peça e você tem que entrar. Eu digo, não. Aí a pessoa me convence que eu estou na peça e eu vou entrar no palco e não tenho a menor ideia de qual é a peça, qual é o texto. Esse é um pesadelo recorrente. Aí como eu fico com muito medo de errar o texto, eu repito muito. É uma coisa que eu repito muito e acabo não tendo problema, não. Mas às vezes foge uma palavra, você tem que improvisar. Às vezes o outro ator traz um outro improviso e você tem que viver. A atuação é muito jogo do ouvir. Então, eu lembro de uma atriz que a gente tinha que entrar em cena e perguntar alguma coisa a ela. E ela ia olhar para a gente e dizer, não! Era o texto dela. A gente entrou em cena, perguntou, ela fez, sim! Veja... Muda tudo que você tinha pensado. Parece uma besteira, mas entre o não e o sim, aí todo mundo fez sim, aí eu pude ver na cabeça da galera. O que é que eu faço agora? Não pegou no microfone, tá, Heitor? Você viu que o palavrão não vai sair no microfone. Mas eu vi a cara de desespero e aí a gente foi improvisando até a peça poder voltar. Vamos aplaudir o nosso convidado, né? Gosta de ser professor? Adoro ser professor. Desde que eu comecei a dar aula de teatro, desde que eu comecei a ter aula de teatro, que eu já fui reproduzindo isso. Assim, eu achava tão encantador o que o professor de teatro fazia, aquelas dinâmicas que ele fazia, que eu tinha grupos de teatro no bairro onde eu morava e eu ia reproduzindo isso. Assim. E os professores daqui vão entender muito isso. Quando a gente está na prática do ter que ensinar, a gente aprende mais. É impressionante. Porque você reflete sobre aquilo que você está fazendo. Às vezes você faz as coisas de forma automática, mas quando eu vou dar uma aula, que eu tenho que passar isso para vocês, eu estou pensando naquilo novamente, está reverberando, eu estou vendo outras perspectivas, então você aprende mais ensinando. É muito louco isso. Muito louco. Agora, outra pergunta, falando de professor ainda, é o seguinte, como essa coisa de ser professor... dar aula a alunos, o que você acha disso? Veja, eu vou tirar o exemplo daqui da escola. Essa é uma escola muito boa. Assim, não estou falando por falar, não. A gente tem alunos muito comprometidos. A gente tem alunos... Vejam o que vocês, dessa turma de primeiro período, estão criando aqui hoje. É o ao vivo. Que, como o Faustão diz, o ao vivo é a casa do demônio. Porque tudo que pode dar errado... E vocês estão fazendo um programa ao vivo, vocês estão se arriscando, vocês estão fazendo a experiência de como é. Então, é muito ruim você dar aula quando a pessoa não está afim. E aí tem uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, quando eu estou fazendo o módulo 3, que é a conclusão. Vocês têm que fazer aquilo que dá gana em vocês. Então, não façam trabalhos para me agradar. Vocês querem falar de quê? Você gosta de música, quer falar de música, você gosta de teatro, você gosta de futebol, você quer falar sobre o quê? Então, eu acho que, como eu parto desse lugar que o aluno ele não tem que fazer uma coisa simplesmente por fazer, mas tem que ser um processo prazeroso, eu acho que eu tento fazer com que as minhas aulas sejam mais leves, mais divertidas, e até agora todos os alunos têm respondido muito bem, assim, tem sido uma acolhida, tem sido uma coisa muito carinhosa comigo, então não tem como você não se sentir feliz. Ou uma pergunta aqui, que fizeram aqui, a nossa produção preparou para mim, para lhe perguntar o seguinte, se surgisse um convite para atuar em uma novela da Rede Globo, você iria? Iria, porque... E qual personagem você queria fazer lá? Veja, no meu perfil, algum do Cauã Raymond, né? Pela questão... Achei a risada um pouco maléfica da parte de vocês, mas vou superar. Mas, tô brincando, viu, galera? Eu não penso nessa coisa de escolher personagem, não, porque a televisão tem uma coisa meio que de estereotipar. Então, pega aquele ator, esse cara só vai fazer coronel, esse cara só vai fazer tipos, ou esse cara só vai fazer personagens realistas.
a graça do trabalho do ator realmente é você poder fazer vários personagens. Então, a Globo é com certeza a nossa Hollywood. Assim, a Globo, em matéria de volume de produção, em matéria de qualidade de produção, ela ainda é a grande força de produção audiovisual do Brasil. Veja, os Estados Unidos têm um cinema ao seu favor. A grande expressão do brasileiro durante décadas e décadas e décadas é a novela. E a novela brasileira, ela é entre as melhores do mundo. Então, eu iria muito feliz e acho que o salário ia ser bem bacana também. Assim espero. Aplausinho o nosso convidado. Começa agora o nosso quadro Gilvan Responde. Ô, banda testada, vamos lá, continuando aqui nosso quadro de perguntas, o quadro Gilvan Responde, a seguinte pergunta. Se você fosse um emoji, o que seria? Eu seria um emoji que é assim. Ou a sua caricatura? Eu mando esse emoji para todo mundo. É só um sorriso meio simpático. Que as bochechas ficam mais altas, assim. É a minha cara, é a simpatia. Eu seria esse emoji aí. Show de bola. Qual pergunta que nunca te fizeram e você gostaria que tivesse feito? Quanto é que você quer ganhar? Boa. Qual foi a última coisa que pesquisou no Google? Será que ele se lembra? Eu lembro. Como fazer uma lasanha. Boa. A gente entrega o gordo na alma, né? Você vê a pessoa que tem alma de gordo. Desculpa, Rivaldo. Outra pergunta. O que ainda não existe que deveria ser inventado? Uma máquina do tempo. Acho que resolvia muita coisa. Então você queria voltar ao tempo? Para voltar e ir para frente, eu ia fazer um rebuliço. Já viu The Flash? Eu ia fazer um estrago parecido. Você toma alguma coisa? Não bebo, só o cafezinho do café. Rivaldão. Então vamos tomar uma dose de café, bora, uma dose. O momento do patrocinador. Gostei. Outra pergunta aqui no quadro Gilvan Responde. Já fez alguma maluquice para conquistar alguém? Como foi? Essa é a boa pergunta. Uma maluquice para conquistar alguém? Sim, a sua esposa, no caso. É porque a gente já era amigo há muito tempo, foi uma coisa muito natural. Maluquice, bicho. Eu já passei muita vergonha para conquistar alguém. Tipo assim, eu lembro de chegar... Não cheguei a conquistar essa, mas tipo... Eu fico tão nervoso, só para vocês terem uma ideia de como eu sou, que tipo... Eu tô nervoso agora, eu tô com distonia. Você pode ver, daí dá para enxergar a mão molhada, né? Aí nunca me esqueço, cheguei para... Érica, o nome dela. Eu tinha 14 anos de idade. Olhei para ela, cheguei, fiz... Tudo bom, é um prazer lhe conhecer. Ela apertou minha mão e fez... Então eu passo esse tipo de trauma, eu tive que aprender a ir mais devagarzinho. Outro quadro bacana aqui, que é o quadro Bate e Volta. Rapaz, esse quadro aqui tem cada pergunta, não sei se você vai se sair bem não, viu? Vou tentar. Vamos tentar, hein? Qual é a sua primeira memória da vida? Minha primeira memória da vida na escola. A primeira memória que eu tenho, assim, é muito pequena. Eu lembro de estar numa fila indiana, entrando no Jardim 1. Eu acho que eu senti que eu tinha entrado na maturidade, saído do maternalzinho e entrado no Jardim 1. Mas eu lembro disso, é a primeira memória que eu tenho, assim. Minha mãe me colocando numa fila, eu entrando e me achando muito velho, porque tinha entrado no Jardim 1 e estava entrando em fila indiana. Mal sabia eu, né? Que tudo ia ser ladeira abaixo depois disso. Se pudesse voltar ao tempo e dar um conselho a si mesmo, de 5 anos atrás, o que daria? É o mesmo conselho que eu dou aos meus alunos, assim. Nada que você pensar é o fim do mundo. Assim, eu gostaria muito de me dar esse conselho. Quantas vezes que eu sofri, que eu disse assim, acabou, não tem, sabe, de agonia, de achar que tipo, daqui não dá para passar, ou que tal tragédia seria definitiva, tal tragédia, tal coisa ruim que aconteceu, e as coisas passam, e você amadurece com isso. Então,
eu gostaria de dizer, se eu pudesse voltar, tenha calma, relaxe o coração. O que você acha que vai ser o fim do mundo, não é. Você vai sobreviver, você vai seguir para a próxima experiência, vai levar a próxima pancada, vai cair. Então, eu acho que às vezes eu tinha o que eu chamo de síndrome de peru. É quando você morre de véspera. Então, eu tinha muito isso, assim, de já ficar sofrendo porque achava que não ia passar daquele ponto. E é tudo um processo, a gente vai aprendendo, a gente cai, levanta. Então, eu queria ter sido um pouco menos agoniado. Assim, eu acho que na minha adolescência eu queria muito apressar as coisas e ficava achando que não ia passar daquele ponto. Eu acho que é um conselho bom. E eu falo isso para os meus alunos do ensino médio, esperando que eles não tenham a síndrome do peru. Se pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria? Eu gostaria de trocar de lugar com algum artista assim, que eu admiro. Assim. Eu queria trocar de lugar com Al Pacino, que é o meu ator favorito. Eu queria trocar de lugar com Coppola, que é um diretor que eu amo. Eu queria ver esses caras trabalhando. Assim. Eu queria ter a realidade, porque a gente tem a dimensão das coisas que a gente faz, né? Mas essas coisas que encantaram a gente, que a gente viu, como é que foi estar ali naquele momento? Como é que seria estar na cena que Al Pacino dançou o tango em Perfume de Mulher? Como é que seria no dia que De Niro fez a cena do ringue, as cenas de ringue, de Touro Indomável? Eu gostaria muito de trocar de lugar, não é nem com eles, eu gostaria de trocar de lugar com alguém que estivesse lá para poder ver e experienciar. Experienciar não existe, essa palavra é só para vocês saberem, tá certo? Viver a experiência de poder ver essas coisas acontecendo ao vivo, assim, estar lá para ver. Qual é a sua definição de felicidade? Fazer o que ama. Tem gente que acorda de manhã e era bate-bola, jogo rápido, e eu estou fazendo uma dissertação de mestrado. Vocês me perdoem, eu vou ser mais rápido. Eu sei que eu sou um privilegiado. Tem gente que passa 8 horas trabalhando porque precisa daquilo ali, mas não gosta de fazer aquilo ali. Eu preciso, é o meu trabalho, mas eu estou fazendo um trabalho que eu gosto, que é prazeroso, que eu saio de manhã e que eu não vou ficar olhando para um relógio na parede, querendo sair dali. Então, você fazer o que você ama, você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser um filho melhor, um irmão melhor, um professor melhor. Então, eu acho que procurar, a gente não pode ter certeza que vai dar certo, que todo mundo vai encontrar esse lugar, mas a gente tem que procurar. Eu acho muito triste quando a pessoa não procura. Alguém disse, você não pode dançar, você não pode cantar, você não pode jogar bola, e você desiste. Tente, porque a frustração de não ter tentado, eu acho que é maior. Mais uma pergunta, aplaudindo o nosso convidado. O que você não mudaria de jeito nenhum por alguém? O que eu não mudaria de jeito nenhum, eu acho que tem a ver com meus princípios, assim. Eu não mudaria, eu não deixaria de ser quem eu sou para agradar o outro, porque no momento que eu fizesse isso, eu já estaria sendo infeliz. Então, eu não me mudaria. Não que eu seja perfeito, longe disso. Mas eu demorei muito para saber quem eu sou e eu gosto muito de onde eu cheguei. Eu não trairia quem eu sou por outra pessoa. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é poder viver do meu trabalho de ator. Eu vivo hoje do meu trabalho de professor, mas eu gostaria muito de ter a vivência dos atores de teatro que saem pelo país com a peça e saem em turnê. Eu nunca tive essa vivência. Por exemplo, as peças que eu fiz sempre foram em Recife, sempre foram na minha região. Então, eu gostaria de ter essa vida meio mambembe. É uma coisa que eu gostaria de viver. E para finalizar o nosso programa de hoje, com essa presença ilustre e torcedor do esporte, a pergunta que a gente quer fazer para ele é o seguinte, né, rapaz? Se você fosse dar um conselho para quem está começando agora a carreira de ator, o que você falaria? Invista em formação. Assim, a gente tem uma ideia, às vezes, que atuar é uma questão só de talento. Talento é importante, mas formação é mais. Você tem que procurar uma escola de teatro, você tem que procurar professores, você tem que se colocar em cena, experimentar. Era essa palavra que eu tinha esquecido. Experimentar, era essa. Então, se colocar em cena e testar e poder adquirir técnica. Então, lembre que é uma questão de estudo. Talento é importante, agora esforço conta também nesse trabalho. Conta muito para você poder crescer como ator.
Vamos despedir do nosso convidado, porque minha banda daqui a pouco vai tocar mais uma pra gente. Ivan, muito obrigado pela sua presença e volte sempre aqui. O sofá será sempre seu. Grande abraço para todos. O programa está de volta em breve.